Então, vamos começar. Antes de iniciar, eu levei vocês para casa, levei Ismael para casa, quer dizer, para a praça, e voltando, encontrei Fernando na esquina aqui. Ele foi acidentado ontem à noite, não sei se você está sabendo, Damião. Fernando está no hospital, tá? Foi acidentado aqui. Eu vou dar mais detalhes depois da aula, tá? Mas seria bom lembrá-lo em oração. Eu mandei um texto já hoje de manhã e Fátima respondeu. Ela está com o celular dele e eu entendo que ela está com ele no hospital, porque eu sei que o celular foi com ele. E então, mas não recebi mais algo. Então vamos orar. E Pai, obrigado por esse dia, pelo privilégio de estar aqui reunido em Teu nome. Pedimos, Pai, que esteja com o nosso irmão Fernando, Pai. Ele é um irmão em Cristo e não é da nossa congregação, mas vizinho. E sabemos, Pai, que foi acidentado ontem à noite. Pedimos, Pai, que esteja com ele. Não sei se já foi houve cirurgia ou hoje. Nós pedimos, Pai, que dirige em todos os detalhes, esteja com os enfermeiros, o médico, o cirurgião, qualquer coisa, qualquer pessoa envolvida na cirurgia que haverá, e que ele possa sarar logo, Pai. Cuida dele, sua esposa, o lar e tudo. Pedimos tudo no nome de Cristo Jesus. Esteja conosco aqui nossa aula hoje, Pai, estudando sobre a aliança abraâmica. Nos dirige, Pai, nessa aula. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Ok. Quantos de vocês leram alguns dos versículos ou trechos que eu mandei, eu pedi semana passada? Ninguém, eu não. Ok. Vamos abrir nossas Bíblias e nós vamos ler Gênesis 12, versículos 1 a 3, e mais tarde vamos ler também capítulo 13, versículos 14 a 18, e depois capítulo 15, versículos 1 a 21, e no futuro, né, capítulo 22, versículos acho que 1 a 14, e também versículos de capítulo 26 e também versículos do capítulo 28, mas hoje vamos ler agora no início, Gênesis 12, versículos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta aliança que Deus estabelece com Abraão é uma das passagens mais significantes da Bíblia inteira.
Por quê? Poderíamos dizer que esta aliança seja a aliança mãe de todas as alianças redentivas, todas as alianças relacionadas com a redenção. Para cada bênção recebida pelos redimidos de hoje, por você e eu, cada crente em Cristo, está baseada nesta aliança. Então é importantíssimo. Esta aliança é a primeira das 4 alianças feitas por Deus com a nação de Israel e deve ser considerada como base das outras 3. Boa. Bom dia, Ismael. E Deus está respondendo nossas orações. Eliane veio, né, para a aula das senhoras, mas ela está recuperando também. Já deu para entrar no carro sozinho e muito bom. Então, a aliança abrâmica, como apresentado nesses 3 versículos, é reafirmada depois que Abraão chegou no lugar de Siquém, ao carvalho de Moré, mas foi realmente estabelecido no capítulo 15, quer dizer, em capítulo 13 é reafirmado, em capítulo 15 na realidade é estabelecido, mas quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, ele estava fora da terra. E Deus não podia estabelecer até que ele chegar. E vamos ver que também tinha que passar, conhecer a terra, antes que Deus estabelece esse. Mas aqui é a grande promessa. Em capítulo 17 é reafirmada depois que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E logo no capítulo 26, Deus reafirma a aliança com Isaac, seu filho. E depois, no capítulo 28, Deus mais uma vez vai reafirmar essa aliança agora com Jacó, o neto, sendo uma aliança incondicional. Quer dizer, Deus promete fazer tudo. A única coisa que podemos dizer que era condicional é que Abraão tinha que estar na terra, mas Deus nunca pediu isso, ele só mandou ir, tá? E ele obedeceu. Deus obriga-se a si mesmo para realizar promessas definitivas, bênçãos e condições para o povo com quem ele fez a aliança. Podemos visualizar essa obrigação de Deus assim em 6 passos. Capítulo 12, aliança apresentada a Abraão. Capítulo 12, apresentada a Abraão. Versículos 1 a 3. Agora em versículo 7, a aliança afirmada. Em capítulo 13, versículos 14 e 17, a aliança reafirmada. E em capítulo 15, a aliança estabelecida com Abraão. O 5º passo, a aliança confirmada a Isaac, em capítulo 26, e a aliança reconfirmada a Jacó, em capítulo 28. Então, todos esses
trechos que eu dei semana passada são aqui, 6. E a gente segue na sua ordem cronológica e pode ver esses 6 passos. As 3 provisões principais da aliança abrâmica são, primeiro, uma terra para a nação, mas como vamos ver no próximo capítulo, dado não somente a descendência, ou em hebraico a semente dele, mas para Abraão também. Então Abraão e, em outras palavras, a Israel. Segundo, uma semente, o povo de Israel, incluindo o Messias, Cristo. Uma semente, Cristo. E terceiro, uma bênção com ramificações para o mundo inteiro. Isso inclui quem? Jesus. Os gentios, quer dizer, vocês. Né? Ao mundo inteiro agora. Primeiro com Abraão e sua descendência, os judeus, e depois ele abre para até os gentios. No todo, a aliança inclui pelo menos 6 provisões. Eu falei de 3 principais, mas tem mais. Né? Algumas aplicam-se a Abraão e podemos chamar de promessas individuais. Algumas para Israel, então promessas nacionais. E algumas pertencem aos gentios, que podemos então chamar de promessas universais. Então, pessoais ou individuais, nacionais e universais. Né? 3, assim. A estrutura de Gênesis 12, versículos 1 a 3, no texto hebraico, é feita de 2 imperativos, cada um seguido por 3 promessas de Deus. Agora, quando nós lemos aqui, é meio difícil em português ver que são 2 imperativos, né? Mas qual é a primeira imperativo? Vamos ver se dá para achar essas. Primeiro imperativo, aqui em capítulo 12, versículos 1 a 3, é qual? Sai. Sai! Sai-te! Né? Lech lecha, em hebraico. E o segundo imperativo é um pouco mais difícil, mas está lá. Tu serás uma bênção. Exato. Vamos ver isso. Né? Abraão é ordenado a fazer algo que é seguido por Deus, fazendo 3 promessas a ele. Deus primeiro o manda para sai-te. Lech lecha. Sim? Ok. Isso enfatiza uma separação. Literalmente, o hebraico declara vá por si mesmo. Que significa também vá em seu benefício. Sai-te. Abraão deve separar-se de sua terra natal, da sua família, de todo lugar que ele conhecia. Sua cidade, seu país, sua família. Uma separação. Abraão só receberá essa bênção quando chegar à terra prometida. Agora, sendo que estamos estudando as alianças e não andando pela cronologia do
livro de Gênesis, eu quero só mencionar a Torre de Babel, né? Que não tem nada, vamos dizer isso, mas o episódio da Torre de Babel foi um ponto fundamental na história humana. Podemos ler isso em capítulo 11, versículos 1 a 9. Até esse ponto, a raça humana era uma unidade. Não houve nem judeu, nem gentio. Mas a raça humana tornou-se idólatra. Para resolver isso, Deus decidiu chamar um único indivíduo da semente de Sem. Lembra que nós falamos acerca de Sem semana passada? E dele formar um povo e nação. O homem escolhido foi o homem chamado Abraão. Não sei o que aconteceu aqui. A chamada e o anúncio da aliança foi feito a ele enquanto ele ainda estava morando em Ur dos Caldeus. E depois, quando chegou no lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, nós lemos isso em capítulo 12, e depois, mais tarde, em capítulo 15, Deus estabeleceu essa aliança com ele. A aliança abrâmica tem 6 partes proféticas distintas, separados pelos 2 imperativos. O primeiro imperativo, como vimos, é sai-te. Sai-te. E esse primeiro imperativo tem também algumas partes. Sai-te, e esse é o imperativo. Agora vamos ver as promessas. Primeiro, far-te-ei uma grande nação. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 1 é esse imperativo. Agora, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação. A primeira promessa é fazer de Abraão uma nação específica. O cumprimento dessa profecia tem ramificações duplas. Posteridade natural da semente. E notamos que essa grande nação é da descendência física de Abraão. Descendência física. Deus está falando de uma posteridade física natural. Far-te-ei, farei a tua descendência como o pó da terra. Que é dito mais tarde, capítulo 13, versículo 16. Quer dizer, o povo judeu, a nação de Israel, em particular, refere aos descendentes de Jacó. Aos quais foi dada a aliança eterna, em capítulo 17, versículo 7. Veremos isso agora, rapidamente. Capítulo 17, versículo 7. Deus falando com Jacó: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus
e a tua descendência depois de ti. Então é prometida a possessão eterna de uma terra, da terra, toda a terra de Canaã. É interessante, desde esse tempo até hoje, todos os judeus, quando referem à terra, eles falam Haaretz. Ha é a palavra ou a, né? E Eretz é terra, a terra, não qualquer outro, não qualquer uma terra, mas a terra. E logo veremos como esse é, pela própria língua hebraica, é interessante que vamos ver que realmente as promessas estão baseadas dentro da terra para ver qualquer direção. Vamos ver isso no futuro. E é dada para Jacó também essa aliança sendo eterna, da qual é prometida a possessão eterna da terra, como falei, toda a terra de Canaã. Versículo 8 agora, capítulo 17, diz: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Abraão também recebeu a promessa de que seria o pai de outras nações. Em Gênesis capítulo 7, versículo 6, aliás, 17, versículo 6, veremos isso. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações. Interessante. Não somente uma nação, mas até nações. E podemos ver isso também nesse mesmo capítulo, versículos 20 a 22. E quanto a Ismael também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e farei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no seguinte. Então, tem a posteridade natural e também há uma promessa de posteridade espiritual. Esta está ligada com a última parte, que mais tarde vamos ver, mas a todos os homens de fé, tanto judeu como gentil. E aqui podemos ler, por exemplo, alguém lê para nós Romanos capítulo 4, versículos 16 e 17. Quem achar, levanta a mão e você pode ler. Romanos 4. Quem quer ler Gálatas 3:6? Ok? Vai ler Gálatas 3:6 e 7. Agora voltando para Romanos 4. Quem achou? Luciano. Romanos 4, versículos 16 e 17. Como está escrito, o Pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Gálatas 3:6. 6 e 7. Aham. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça,
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E também versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Mencionado novamente, né? Irmão, Luciano, você leu qual versículos? Romanos 13, não, 4, 17. capítulo 4. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Só 17. Leia os dois versículos. 2. Quatro, 16. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. E versículo 17. Mais uma vez. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso. Então, esses dois versículos são importantes porque cita essa promessa. Agora, vou pedir a alguém leia para nós capítulo 9, versículos 7 a 8. Quer? 9, versículos 7 e 8. Capítulo 9, versículos 7 e 8. Voz alta, porque estamos gravando. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, são os filhos da promessa, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ok. Então podemos ver essa ligação, né? Voltando para Gênesis 12, versículo 2, podemos ver a segunda parte dessa promessa. Lemos a primeira, que é: e far-te-ei uma grande nação. Agora a segunda parte: e abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei significa que Deus abençoará Abraão. E isso foi cumprido literalmente. Vejamos isso em capítulo 13, que logo vamos passar. Podemos ver em capítulo 15, quando está estabelecida a aliança com ele. E em capítulo 24, podemos ver já uma descendência dele. Muito bom. E a terceira parte: engrandecerei o teu nome, também no versículo 2. Então nós temos esse imperativo, sai-te, e imediatamente aquele imperativo, depois as promessas: far-te-ei, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Abraão se tornaria famoso. E ele é até hoje considerado famoso. Como? 3 das maiores religiões do mundo o honram em menor ou maior grau: judaísmo, cristianismo, islã. Outras religiões até mencionam. Algo interessante de se notar é o fato de que o que os construtores da Torre de Babel queriam para si. Vamos parar aqui e ver o que é que eles estavam querendo. Veja capítulo 11,
versículo 4, alguém diga para mim o que eles estavam procurando. O que eles estavam procurando? A determinação deles era o quê? Sobre eles mesmos. Povoassem a terra, né? E eles queriam se unir. Mas não está respondendo ainda. O que eles estavam desejando pessoalmente? E acontecendo que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Você está lendo, não respondendo. Eu quero a resposta. O que eles estavam querendo? Em versículo 4. Edificamos nós uma cidade e uma torre cujo... Não, espera. Veja a palavra para aqui. Para aqui. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso. Incluído nisso, eles estavam querendo um grande nome, para não ser esquecido. Interessante que eles sabiam que iam ser espalhados. Agora, nós sabemos que Satanás estava envolvido em toda essa construção, que hoje nós não temos tempo para entrar nisso, mas talvez algum dia podemos fazer um estudo sobre a Torre de Babel, né? Mas eles estavam querendo, em outras palavras, um nome. Eles não queriam ser espalhados. Sendo espalhados, ia ser o quê? Muitos povos e ninguém em particular. Mas até agora era ainda um povo. E eles queriam ser conhecido, lembrado. Um nome, um grande nome. Né? Isso é exatamente o que Deus deu a Abraão. Voltando para capítulo 12. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, Abraão mesmo, e engrandecerei o quê? O teu nome. Uau! Eles estavam querendo um nome e foi dado para Abraão. E indiretamente, então, mais tarde, a Israel. Isso é exatamente o que Deus deu a Abraão, cumprido no reconhecimento por todos aqueles que honram a Bíblia e a Deus. Acho interessante que na Torre de Babel eles queriam impor, instituir isso, e aqui Abraão recebe de graça. Eles iam fazer para si mesmo, e ele recebeu de graça. Esses homens não eram estúpidos, não eram pessoas da caverna, com cérebros limitados na evolução. Não. Bom, vamos ver isso no futuro. Essa promessa foi cumprida no fato de que o nome de Abraão é um dos nomes mais universalmente conhecido por quase todas as línguas. Não é o único, mas é um dos nomes mais conhecidos. Agora chegamos então a segunda, Gálatas capítulo 3. Versículo 16. Gálatas 3, versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só.
e a tua descendência, que é Cristo. No hebraico, a palavra é semente, não sementes, a semente. Está referindo a uma pessoa só em particular. A própria semente de Abraão, quem é? O Messias. O ungido. Ungido justamente para nos salvar. Abençoarei os que te abençoarem. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que honrarem Abraão serão abençoados. E o cumprimento fortemente relacionado com a próxima parte, número 5, que logo vamos ver. Nós estamos vendo a quarta parte, agora a quinta. Abençoarei os que, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cumpridas na história da dispersão da nação. Esta foi uma advertência literalmente cumprida na história das perseguições de Israel. Invariavelmente, os povos que perseguiram os judeus tiveram de enfrentar as consequências. E os que abençoaram os judeus lucraram por ter os protegido. Quando uma nação comete o pecado de antissemitismo, inevitavelmente sofre juízo. O futuro comprovará ainda mais este princípio. Tem pergunta? O que é antissemitismo? Antissem. Lembra o pai, a promessa falada semana passada sobre os 3 filhos de Noé? Um era por nome Sem. Okay? Abraão é da descendência de Sem. Hoje em dia, os semitas são conhecidos, em particular, os judeus e também quem? Os árabes. Mas em particular, a descendência direta Israel. Antissemitismo o antissemita é alguém que está contra Israel, contra o povo judeu. No livro de Esther, quem era antissemita? Qual o nome dele? Amã. Ele quis matar todos os judeus. Pode ler o livro de Esther e ver isso. Tinha tudo planejado. E também eu acho que ele estava até prontando para pegar o reino do Assuero. Mas ele era antissemita. Hoje tem atos antissemitas ocorrendo no mundo inteiro. Vários, não muito recente, ainda recente, há atos ocorrendo em vários lugares na Europa. Tem acontecido aqui. Por exemplo, se você passar qualquer sinagoga aqui no país, é fácil identificá-lo? É? Não. Cada um tem paredes em redor. Eu lembro quando eu cheguei em 75, podia passar, por exemplo, no bairro de Bom Retiro, tinha várias sinagogas. E sim, todos tinham cercas, né? Mas você podia ver. Mas alguns anos atrás, não lembro o ano, houve um ato antissemita em Argentina, Buenos Aires. E muitas pessoas morreram.
E desde então, aqui na América do Sul, todas as sinagogas tinham que fazer isso. E para entrar você tem que identificar-se. Faz anos agora. Para a própria proteção do povo. Na minha terra ainda não tem muros. Mas vários têm, todos têm cercas, ou quase, não, nem todos têm. Mas é interessante. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6. Não, capítulo 30. Capítulo 30. Irmão, estou lembrando do nome da cidade na Argentina, que foi dos anos 80, foi a minha. Naquele tempo era o maior clube judaico no mundo. E foi destruído por bomba. Muitas pessoas morreram. Não era um incidente com 2, 3, talvez 10 pessoas, não. Muitas pessoas morreram. Um prédio de vários andares foi totalmente destruído. Eu achei que era em Buenos Aires, talvez um bairro. É um bairro. Ok. Esse foi talvez antes do tempo de alguns de vocês. Capítulo 30, versículo 7. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Aqui nesse capítulo, Deus dá uma lista de maldições de pessoas que agem contra Israel. E nós não vamos ler a lista, mas aqui diz: e o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos. Para voltar para a Segunda Guerra Mundial, Hitler. E quem que conhece a história de Israel, da nação de Israel, dos judeus, vai ver que há uma longa história de perseguições contra os judeus na Europa e na parte oeste da Ásia também. Então, nós vamos. Agora vamos para Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14, versículos 1 e 2. E nós lemos aqui: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores, ainda para ser cumprido. Joel, capítulo 3. Não, vamos não usar, mas pode notar isso. Vamos para Miqueias. Vamos para Joel. Vamos para Joel. Joel, capítulo 3.
o irmão Luciano pode ler para nós versículos 1 a 8. Joel 3, versículos 1 a 8. Joel 3, depois, antes de Amós, né? Depois de Oséias. 3, 1 a 8. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança de Israel, a quem eles ou a quem elas espalharam entre as nações e repartiram minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beber. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e famosas pusestes nos vossos templos. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém e aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Então, né? Quem que abençoará será abençoado. Quem que amaldiçoar será amaldiçoado. Vamos também para Miqueias. Miqueias. E vou pedir... Damião, você pode ler para nós Miqueias? Miqueias, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Miqueias, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Pode ler. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a chuva, que não espera pelo homem, nem guarda os filhos dos homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais do bosque, como o leão dos vinhos entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livres. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então, interessante, né? Ainda no futuro, mas amaldiçoar será amaldiçoado. Vamos também ver Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículo 22. Quem quer ler esta? Ok. Ageu, capítulo 2, versículo 22. E transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos e dos gentios, e transtornarei os carros, e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão,
cada um pela espada do seu irmão. Então, de novo. Agora vamos para capítulo 14 de Zacarias, o próximo livro. Zacarias, capítulo 14. E Gabriel lê para nós versículos 1 a 3. Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Leia o versículo 4 também. Vai identificar indiretamente quem é, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Interessante. Então vamos visualizar aqui uma montanha aqui na frente, né? Vamos ver, tá aqui, tá? Aqui. E é meia comprida, né? Essa montanha será fendida no meio. Agora nesse lado, aqui tem um vale aqui, e aqui é a cidade de Jerusalém. Se olhar na foto lá, nós estamos em cima do Monte das Oliveiras, essa monte que será fendida. Tá? Bom, essa é uma coisa extra, mas para visualizar melhor essa, mas Cristo, o Messias, pisará. E Ele vai salvar a nação. É Ele que vai dirigir toda essa guerra contra as nações. Agora vamos para Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Versículo 40. Aqui nós temos Cristo falando sobre o julgamento das nações. Tá? E diz aqui, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, as nações que amaldiçoam a nação de Israel, realmente está amaldiçoando quem? O Messias. Opa! Versículo 45. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Uau! Bom, vamos passar para... Todos esses versículos estão dirigidos, vendo especialmente aqueles que amaldiçoam a nação de Israel. Mas nós podemos observar na história, quem que abençoou a nação foi abençoado. E finalmente, voltando agora para Gênesis 12, versículo 3, podemos ver outra parte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a grande promessa que podemos falar evangélica, cumprida na semente de Abraão. O Messias
E assim em toda a semente espiritual de Abraão. Né? Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9. Gálatas 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de um só. E a tua descendência, que é o Cristo, quer dizer, o ungido, o sentido da palavra hebraica Mashiach, o Messias, ou Cristo. Também podemos ver versículo 29, o último versículo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme o quê? A promessa. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ver outra coisa interessante. Capítulo 8. Capítulo 8, versículos 56, 7 e 8. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Aqui Cristo está falando, o Messias, o ungido está falando. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, quem é que falou com Abraão? Nós não temos mencionado isso, mas quando o anjo do Senhor chegou a falar com Abraão, quem era essa? Quem era? O anjo do Senhor veio falar com Abraão em capítulo 12, capítulo 11, capítulo 13. Quem era essa pessoa? O Senhor Deus, mas em particular quem? O próprio Cristo. Em sua pré-encarnação. Aliança. Essa aliança tem a ver com Gênesis 3,15 também. Gênesis 3,15 é a primeira promessa
da redenção. Primeira promessa de salvação à raça humana. Capítulo 3, versículo 15, nós lemos Deus falando: e porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, Eva, e entre a tua semente, semente de Satanás, e a sua semente, semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos falado sobre isso, né? Como Cristo ia esmagar Satanás, mas antes a cobra pica ele, né? E isso aconteceu. Cristo morreu, mas ressuscitou. Não era algo fatal nesse sentido, eterno. A aliança abrâmica revela o propósito divino de Deus em cumprir, através de Abraão, o seu programa para Israel, providenciando em Cristo o Salvador para todos aqueles que creem. O cumprimento final repousa sobre a promessa divina e o poder de Deus mais do que sobre a fidelidade humana. Deus fala e Ele vai cumprir tudo. Não há condições ligadas a essa aliança, quer dizer, não há condição para o homem cumprir. Deus diz: eu farei, estabelecerei, eu faço. Né? Não há condições ligadas a esta aliança para o homem cumprir. É a declaração incondicional de um Deus soberano. Tampouco existe qualquer limite de tempo imposto sobre a duração da perpetuidade de Israel, da propriedade de Israel e a perpetuidade de Israel. Em outra maneira, para escrever as três provisões principais da aliança abrâmica, podemos dizer assim: a promessa de uma terra nacional para Abraão e Israel, em Gênesis 12, versículo 1, e vamos ler também capítulo 13, versículos 14 a 15, capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então, a promessa de uma terra nacional para Abraão e Israel. Segundo lugar, a promessa de redenção nacional e universal. Vimos isso em capítulo 12, versículo 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E podemos ver isso também em capítulo 22, versículo 18, que diz: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vamos para Gálatas capítulo 3, lendo novamente esse, porque é importante aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, lembra, nós lemos isso. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só. E a tua descendência, que é HaMashiach, que é Cristo, que é um ungido. O sentido do nome dessa palavra em hebraico, HaMashiach, ungido. E Cristo é a palavra grega, que é a tradução da palavra hebraica, no sentido ungido. E a terceira, a promessa de numerosas descendentes para formar uma nação grande. Lemos isso também em capítulo 12, versículo 2. Lemos capítulo 3, versículo 16. Não, nós não temos como esperar. Deixa eu voltar para Gênesis 13. Temos também lido isto, versículo 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então, quer dizer, é inumerável, é impossível contar. Imagina tentando contar pó da terra que você pode pegar na sua punha. Imagina contando isso. Agora vamos ver toda essa pó em redor. Impossível. Muito bom. Deixa eu ver aqui a oração. Temos ainda quase 15 minutos. Tem perguntas? Eu cheguei ao fim dessa parte do estudo. Tem alguma pergunta? Ou será que tem alguma... Quer falar algo em relação a esta? Pergunta. Toda a descendência ela tem que partir por exemplo, a descendência ela parte da primogenitura. Ela tem que partir da primogenitura. O primogênito, ele é física, descendência física. Descendência física. Porque não pode ter espiritual até que tenha física. Lembra, nós vimos duas partes: natural, física e espiritual. Ok? Deixa eu fechar isso. Vamos para capítulo 13. Capítulo 13, e vamos ler versículos 14, começando com o versículo 14. Nós vamos pular aquele tempo em que Abraão ficou fraco na sua fé
houve uma fome e ele saiu e foi para Egito, né? Agora temos que lembrar, Egito muitas vezes na Bíblia é simbólico do mundo. E quem que vai para Egito, então simbolicamente está afastado de Deus. Ok? Quer dizer, não tem comunhão. O crente pode perder sua salvação? Não. Mas se ele pecar grandemente? Também? Também não. Mas o que é que ele perde? Se não pode perder a salvação, o crente pode perder algo? O quê? Bênçãos. As bênçãos, mas eu estou procurando outra coisa. Reinar. Hã? Reinar. Não estou pegando. Reinar. Reinar, tudo bem, mas ainda não. Quando você peca, como está seu relacionamento com Cristo? Afastado, bem Afastado. Então, sendo afastado, o que acontece com a comunhão que você tem com Cristo? Perdeu. Então você não pode perder sua salvação, mas você pode perder o quê? A comunhão com Ele. Para restabelecer comunhão, o que precisa? Confessar para Ele, nomeando. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. E assim podemos estar em comunhão novamente. É isso que faz Davi um grande exemplo para nós. Ele era um homem crente. Ele era um pecador. Mas a sua atitude quando pecou era o quê? Confessar logo. Né? E o maior exemplo de quando ele perdeu a comunhão foi quando ele viu Batseba e fez um relacionamento com ela e logo foi envolvido também na morte do marido dela e depois ele casou com ela mas quando foi enfrentado pelo profeta Natan, o que aconteceu? Sai daqui, eu não quero viver. É assim que ele agiu? Não, eu pequei. Irmãos, quando você pecar e um dos seus irmãos, tendo notado isso, chega a ti, irmão, não quero falar, tem algo na sua vida. Quantos de vocês gostam de ser corrigido? Realmente é difícil, mas lembre, irmãos, quando você pecar e alguém confrontando você com seu irmão em Cristo, escuta. Agora não sei como eu não lembro como nós entramos nisto, mas é verdade. O caso do Egito. O caso do Egito. E ele voltou a ter comunhão com Deus. Pastor, eu sei que não tem nada a ver com o de Gênesis aqui, mas eu sempre fiquei me perguntando uma coisa sobre esse caso de Davi. Acho que sobre o caso de Davi. Oh, Davi, ok. Por que ele não foi morto? Por que ele não foi morto como consequência foi morto? Do homicídio? Porque Deus é misericordioso. Na realidade, ele cometeu vários pecados dignos da morte. Pela lei. Pela lei. E Deus, lembra que quando ele confessou, admitiu e confessou seu pecado, Deus imediatamente
informou Natan, o profeta, e Natan passou para ele: está perdoado. Agora, eu tenho toda certeza que Davi foi imediatamente depois disso para onde? Durante esse tempo, ele foi para o tabernáculo, o lugar onde estava o altar, e ele ofereceu os sacrifícios obrigados que a lei exigia por causa do pecado. E Deus perdoou. Deus é misericordioso. Ele vai te perdoar também. Mas olha, Davi lembra disso. Davi fez isso, eu posso também. Cuidado. Porque sempre há consequências que não são canceladas. Pecar, há consequências. Pode ser perdoado. Pode se tornar em comunhão com Deus. Mas olha, sua vida terá problemas, consequências. Não pode acusar Deus por causa disso. Tem que olhar para si. Não, esse veio a mim por causa do meu pecado. Eu sabendo, eu pequei. Eu não posso acusar Deus. Eu posso dar graças a Deus pela misericórdia. Me perdoou. Agora, Deus, eu estou arrependido. Me dirige enquanto que sofro as consequências. E quando vendo, passando pelas consequências, dá graças a Deus. E realmente nosso tempo não terminou. Eu ia ler Gênesis. Aproveitando a carona com esse detalhe aqui, Guilherme. Interessante sobre a mão de Deus que pesa e ele varia, a justiça dele varia, né? Ou seja, os castigos, né? Dele passar. Eu estou por base de Levítico capítulo 20. Levítico 20. A pena que ele deveria, mesmo sendo rei, o capítulo não dissocia cargo, pobreza, etc, etc. Verso 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. E não somente ele deveria morrer, ela também. Deus foi muito misericordioso. E ele, como rei, usou autoridade para ela. Né? Piorou. Ela foi obrigada. Olha, há vários pecados envolvidos aqui. Mentiras, maquinação para até matar, para que o marido seja morto. Então ele se tornou homicídio. E a iniquidade do seu pecado. Várias vezes na Bíblia fala dessa a iniquidade do pecado. O planejamento todo para cumprir, para fazer o pecado. Cada parte é pecado. E é um pecado montado sobre outro. E assim chamamos um pecado. Bom, vamos encerrar na oração. E quem quer nos dirigir? Alguém? Ok. Deus da glória, obrigado pela contundência da tua palavra, nos advertindo desde o passado até os nossos dias, nesse dia, dia 25 desse mês. Deus, ajuda-nos a compreendermos muito mais, gastarmos o nosso tempo com o desejo adequado para olhar a tua palavra em cada momento de nossa vida. Deus, ajuda-nos a, de fato, seguir sendo abençoado pela luz do teu Espírito Santo para compreendermos cada vez a tua palavra escrita, colocada
qualificada para nós, nosso próprio idioma. Obrigado por esse tempo aqui, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a semana que vem, leia capítulo 13. Leia capítulo 13. Seria bom, podendo, olha, você tem 7 dias, né? Leia 12 e 13, mas em particular versículos 14 a 17.